Olá pessoal do Grande Prêmio, tudo bem? GP às 10 da noite dessa terça-feira de uma semana que antecede ao GP do Bahrein, a segunda etapa do Campeonato Mundial, e também uma semana muito importante para a Fórmula 1, muito decisiva. Isso porque o Liberty Media, o detentor dos direitos comerciais da Fórmula 1, dono da categoria, a FIA, a Federação Internacional de Automobilismo, e as equipes se encontraram em Londres, onde a Fórmula 1, na verdade, apresentou aos times as mudanças, o conjunto de regras que eles querem impor, promover a partir de 2021, para tornar, na verdade, a Fórmula 1 mais atrativa, tanto do ponto de vista de negócio, quanto do ponto de vista esportivo. Só que só chega nesse resultado com algumas mudanças muito intrínsecas, muito complexas para a Fórmula 1, e é nesse ponto que as equipes e o Liberty Media e a FIA estão na discussão do que mudar para tornar então a Fórmula 1 mais equilibrada. No momento, a discussão se vê em dois pontos, assim, basicamente. A parte financeira, tornar o grid financeiramente saudável, para que a gente possa ver uma competição genuína entre as equipes e tudo mais. E também a parte técnica, ou seja, transformar os carros, mudar a parte aerodinâmica, mudar o motor, uma série de outras coisas para tornar o carro mais rápido, mas também proporcionar mais ultrapassagens em pista, dar uma dinâmica maior para as corridas, tornar mais equilibrada. Então a Fórmula 1 está trabalhando nesses dois pontos. Para mim, a parte técnica tem que realmente vir em segundo plano. O chefe da Renault, Cyril Abiteboul, ele falou no final de semana que sim, a parte técnica ela precisa vir em segundo plano, ela não precisa ter tanta prioridade, porque o que vai realmente mudar a Fórmula 1 é a parte financeira. São esses acordos de premiação, são essa distribuição da renda, são os gastos que as equipes têm com a Fórmula 1. Então, assim, eu tô totalmente de acordo com ele. Por quê? Porque a Fórmula 1 precisa de um plano mais agressivo nesse sentido. Ela precisa tornar as equipes médias, as equipes pequenas, em equipes financeiramente saudáveis e que tenham condições de desenvolver os seus carros, de ter bons engenheiros, de ter bons pilotos, e que os pilotos não precisem pagar também toda vez por um cockpit. Então isso só vai acontecer dentro de duas situações. A primeira diz respeito à distribuição da receita. Hoje a Fórmula 1 tem essa distribuição, ou seja, tudo que vem em termos de patrocínio, de imagem, de direitos de televisão e tudo mais, é distribuído entre as equipes conforme a classificação do campeonato. Então, por exemplo, a Mercedes, como foi a campeã, ela vai receber uma fatia enorme desse bolo, enquanto a Williams, por exemplo, vai receber uma fatia bem pequena, né? Então, assim, a disparidade entre o que recebe uma Mercedes, uma Ferrari, uma Red Bull e o resto do grid é muito grande, é um abismo. Então é essa diferença que a Fórmula 1 tem que anular. Quer dizer, as equipes médias e menores, elas precisam de uma fatia um pouco maior, ou bem maior, do que elas recebem hoje, para conseguir ter essa vida financeira mais saudável e sim permanecer de forma digna até no grid, sem essa ameaça de que as equipes vai sair do grid, não vai terminar o ano, enfim, coisas que a gente viu muito acontecer nas últimas temporadas. E o segundo ponto diz respeito ao teto orçamentário. Esse sim é um ponto bem complexo, é um ponto de discussão que já vem há anos na Fórmula 1, e você percebe o quanto é importante, quanto chegou no limite essa discussão, quando a McLaren, que é uma equipe grande, é uma equipe que tem uma estrutura bem sólida, de uma história incrível na Fórmula 1 também, de respeito, apesar de hoje em dia não estar vivendo o melhor momento da carreira, da história, da trajetória da McLaren, mas assim, é uma equipe que faz muita diferença para o campeonato, já venceu bastante e etc. Tem um peso político também. Quando ela fala através do chefe, né, do Zac Brown, que assim, tem duas condições para continuar no campeonato: o equilíbrio técnico e a parte financeira. Então, por aí a gente vê que chegou num limite. Então, a FIA precisa agir, o Liberty Media, eles precisam agir
nesse sentido. O Toto Wolff, o chefão da Mercedes, que antes já se mostrou bastante reticente nesse sentido, hoje já fala numa limitação de gastos, sim. Ele também já é a favor, não do teto orçamentário, como se fala, mas de uma restrição de gastos maior. Então, assim, o teto orçamentário, na verdade, é a solução ideal para a Fórmula 1 nesse momento. Talvez não seja a solução mais perfeita, porque vai afetar aquilo que a Fórmula 1 tem como DNA, que é o desenvolvimento, a inovação, né, a pesquisa e tudo mais, tudo, né, a vanguarda de muitas tecnologias, etc., através do grande investimento que as equipes fazem, mas nesse momento talvez a viabilidade do campeonato seja mais importante que isso. Então a Fórmula 1 precisa ser um pouco mais agressiva nesse sentido e o teto orçamentário precisa aparecer. Nesse momento, o Liberty Media trabalha com uma proposta que é bem interessante. Na verdade, eles querem limitar em 2021 o orçamento em 200 milhões de euros, pouco mais aí de 880 milhões de reais, e aí esse valor vai caindo com o decorrer dos anos até chegar em 140 milhões. A grande queixa das equipes, principalmente das equipes grandes, é que vai haver um corte de pessoal e etc. Mas, na verdade, com a premiação, né, da distribuição lá da receita, da premiação das equipes e tudo mais, o bônus por longevidade, isso acaba também criando um equilíbrio, e aí essas equipes também trabalham para não perder, para não haver cortes aí de empregos. Então, quer dizer assim, a Fórmula 1 precisa realmente mudar, cortar alguns laços tradicionais aí de muitos anos, para também garantir a sua sobrevivência a partir de 2021, porque a concorrência está forte também, Fórmula E está vindo, né, tá crescendo muito rapidamente, a MotoGP também está ganhando muito espaço. Então, assim, ou a Fórmula 1 muda de forma radical a partir de 2021 e faz com que as equipes menores e as equipes médias e pequenas tenham uma vida financeira mais equilibrada, mais viável e, assim, consigam se aproximar entre si e também das equipes grandes, ou a Fórmula 1 corre o risco sério, realmente, de sucumbir ou ficar restrita a pouquíssimas equipes, né, equipes praticamente de fábrica, que aí conseguem realmente se manter no campeonato. Então, nesse momento, de fato, a parte financeira, toda essa questão relacionada com a distribuição da receita, com o teto orçamentário, se torna prioridade, mais até do que a parte técnica, que também precisa melhorar, é claro, mas não nesse momento. As equipes estão muito ansiosas para que tudo isso se resolva o mais rápido possível. Por quê? Porque, primeiro, as próprias equipes precisam decidir se vão continuar no campeonato ou não, diante das novas regras. E, segundo, se começar a trabalhar nos carros para 2021. A gente não sabe ainda quando a FIA e o Liberty Media, etc., vão revelar tudo aquilo que foi conversado nessa reunião, provavelmente durante o GP do Bahrein, mas as equipes já colocaram como prazo. Até junho, tudo precisa ser resolvido. Vamos ver o que acontece. Durante a semana a gente ainda vai falar muito sobre isso, mas assim, do meu ponto de vista, a parte financeira mesmo, a distribuição da receita, principalmente um limite de gastos, é o caminho para a Fórmula 1 ter um grid genuinamente competitivo no futuro, tá certo? Eu volto na próxima semana falando então sobre o GP do Bahrein. Nesse final de semana também tem briefing, depois da classificação no sábado e depois da corrida no domingo. Eu, Vitor Martins e mais muitas pessoas, um grande elenco, conversando aí, discutindo sobre a segunda etapa do campeonato, tá certo?